Glória a Deus, irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? Bendito seja Deus, o nosso Deus, o Deus que criou os céus e a terra. Ao Espírito Santo, o Espírito de Cristo, a Cristo Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. A Ele, para Ele, sobre os séculos dos séculos, sem fim. Amém? Eu sou o seu irmão Van, seu amigo, seu irmão Van, e quero agradecer a Deus por mais desta rica oportunidade que Ele nos concede de estarmos estudando, verificando as Escrituras, examinando as Escrituras, como disse Jesus Cristo. Amém? Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus também pela sua vida, a você do canal, o canal Iluminados pela Graça. Está crescendo devagarinho aqui, um inscrito ali, outro se inscreve aqui, né? Um lá da Bahia, outro lá de Pernambuco, outro lá de São Paulo, outro lá do Rio de Janeiro, e assim o canal vai crescendo para a glória de Cristo Jesus. Eu quero mandar aqui uma saudação a alguns irmãos do canal que são bem participativos, né? Os irmãos mais distantes, o irmão Valdemir, lá de Pilão Arcado, na Bahia. Valdemir, meu abraço, receba um abraço de um paraibano, amém? Seu vizinho aqui da Paraíba, de Cabedelo, irmão Valdemir, lá de Pilão Arcado. O irmão também aqui, Valdinei Pinheiro, amém? Valdinei também, que está inscrito no canal. Um abraço, meu irmão, a você e a paz de Cristo a toda a sua família, que sejam realizados, né, os teus sonhos para a glória de Deus. Também aqui a paz de Cristo ao meu irmão Benoni Teixeira. Benoni Teixeira, receba um abração aqui do seu amigão aqui da Paraíba. Também, irmãos, o irmão Jandir Martins. Irmão Jandir Martins, eu não sei onde você mora, mas que Deus abençoe você grandemente, toda a sua família e a sua cidade. Sinta-se abraçado e saudado aqui pelo teu irmão aqui da Paraíba, o irmão Cícero Aguiar. Cícero Aguiar, um abração, meu irmão. Deus continue te abençoando grandemente para a glória de Deus. E por fim, o meu irmão Carlos Graça, de Belém do Pará. Olha só, Belém do Pará, também inscrito no canal. E esses irmãos aqui têm me dado grande força, né, uma grande ajuda, não só uma ajuda teológica, né, escatológica, que eles escrevem aqui, irmão Van, assim, 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 e eu vou somando aqui com o meu conhecimento, e a gente chega ao entendimento correto das Escrituras para a glória de Deus. Então, a esses, aos demais irmãos inscritos, sinta-se abraçado, saudado com a paz de Cristo, a todos os 376 irmãos do canal Iluminados pela Graça. Receba a paz de Cristo, a paz eterna do Cristo eterno para a glória de Deus. Amém? Então vamos lá, vamos discorrer aqui esse estudo abençoado. Eu estou falando sobre os últimos dias que a religião evangélica, as testemunhas de Jeová e o adventismo do sétimo dia sabem e não podem falar a verdade. Ficam de boca fechada, de boca caladinha. Por quê? Por causa da sua grande popularidade que eles têm, né? Casa cheia, templos cheios, né? Templos que eles chamam de igrejas cheias, todo final de semana dízimo, entra dízimo e mais dízimo, dízimo e mais dízimo, né? Que eles, de uma certa forma, eles seduzem, né, os irmãos, os seguidores, né? Se eles falassem a verdade e dizer que dízimo na Bíblia nunca foi dinheiro. Amém? Eu vou trazer novamente esse estudo bem atualizado e mostrar nas Escrituras que dízimo nunca foi dinheiro. Mas vamos lá. Vamos aqui, vamos nos concentrar neste assunto que é muito importante. Quando você descobre, né, que os últimos dias foi para aquela dispensação, da antiga dispensação,
foi para os judeus, né, que terminou em 70, aquele aion, aquela era, aquele período de tempo chamado últimos dias ou antiga dispensação, você fica liberto de uma vez da religiosidade. Glória a Deus, amém? Vamos lá? Então vamos aqui. Os discípulos, primeiro vamos ler isso aqui, certo? Para a gente ter uma noção. Deixa eu falar, só dar uma introduçãozinha aqui. Os discípulos e a igreja dos discípulos, os discípulos de Jesus, Pedro, Tiago, João, André e outros discípulos, os discípulos de Jesus e a igreja dos discípulos de Jesus do primeiro século, da primeira era cristã, estavam vivendo os últimos dias daquele aion. Eles, os discípulos e a igreja dos discípulos de Jesus, estavam vivendo os últimos dias da antiga dispensação, ou do antigo pacto, ou da lei, ou daquela era conhecida no grego como aion. Leia aqui comigo, por favor. Olha o que está escrito aqui. Presta bem atenção aqui, no finalzinho. Essas coisas aconteceram, preste bem atenção aqui, você do canal. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós. Paulo e a igreja do primeiro século. Paulo se dirige à igreja do primeiro século. Que igreja é essa? A igreja de Corinto. Estavam lá em Corinto, no ano 55, 52, 56. Paulo escreve a esta igreja, certo? Aconteceram para nós, para eles, sobre que tem chegado o fim dos tempos. Tem chegado o fim dos tempos. Se você voltar aqui a alguns versículos, você vai entender mais ou menos, né? Versículo 1, Paulo diz aqui, ó, porque, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados, os hebreus, da antiga aliança, estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. O 2, para você ter um contexto, né? Porque eles alegam, não, versículo isolado. Eles dizem logo assim, os hereges costumam citar um versículo isolado para querer fazer uma doutrina. Não, se você ler o contexto, você vai ver que Paulo estava escrevendo para esses irmãos, informando do que ocorrera na antiga aliança com os antepassados deles, né, dos judeus. Paulo está falando dos judeus, para os judeus, o que aconteceu com o antepassado dos judeus, os irmãos deles, né, daquele povo de Israel. Ele diz, ó, em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Aí o 3, para você chegar lá no 11, para dizer que foi um versículo isolado. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Quem? Os judeus. Paulo está falando desse povo. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. 5. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Deus não se agradou da maioria. Paulo vai falar sobre isso aqui, né? No versículo de número 11. Então Deus não se agradou da maioria deles e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. 6. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, Paulo e a igreja de Corinto. Paulo e os seus irmãos contemporâneos. Não nós no século de hoje. Não, nada disso. Nós para eles. Para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. 7. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Olha só, e os judeus, ele está falando dos judeus, da antiga aliança. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23 mil. Olha, Paulo está falando, a igreja de Corinto, escreveu para Corinto do primeiro século,
do ano 50, 55, por aí. Vamos lá, 9. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Agora, olha o 10. O 10. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Certo? Isso aqui aconteceu lá no deserto, quando Deus tirou o povo se idolatrou, o povo se rebelou contra Deus, o povo não quis buscar mais a Deus, e aconteceu isso aqui com o povo de Israel, que Deus tirou do Egito. Paulo não está escrevendo a você, adventismo do sétimo dia, nem a você, pastor religioso da religião evangélica. Agora o 11 para a gente parar aqui. Essas coisas, que coisas que eu li até o versículo 10, essas coisas que aconteceram lá no deserto, Paulo diz, que aconteceram a eles, aos judeus, aos antigos, né, da antiga aliança, Moisés e aquele povo que Deus tirou do Egito, que aconteceu a eles, como exemplos e foram escritas como advertência para Paulo e a igreja do primeiro século. Isso é bom frisar bem isso. Para Paulo e a igreja do primeiro século, Paulo está escrevendo para Coríntios, certo? Para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Tem chegado o fim dos tempos. Presta atenção aqui. Por eles desconhecerem os indoutos, né? Os pastores que não querem, né? Que são apenas reprodutores, né, de outros pastores, de teólogos. Então, por eles não aceitarem a verdade e não quiseram buscar o conhecimento, não querem buscar, na verdade, o conhecimento da verdade e ser libertos, eles reproduzem uma mentira, um engano. Olha aqui, ó, isso aqui foi a advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim, chegado o fim dos tempos. Deixa eu botar aqui, numa outra tradução para você, a fiel, esse pedacinho aqui, ó, quem já são chegados os fins dos séculos, para quem já são chegados os fins dos séculos, para quem? Para eles, Paulo e a igreja do primeiro século. Outra versão aqui, King James atualizada, ele diz, para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Olha essa tradução aqui, está corretíssimo, está de acordo com o que diz as cópias do original grego, não, nem diminui, né, e nem acrescenta nada aqui, está do mesmo jeito aqui. Para eles, para Paulo, entendimento de Paulo, e ele passa esse entendimento para a igreja de Corinto do primeiro século, do ano 50 ao ano 55, ele diz que o final dos tempos já chegou. Se não basta isso, vamos para outra versão internacional, e ele diz, sobre quem tem chegado o fim dos tempos, ok? Agora nós vamos voltar para essa tradução transformada, que ele diz, advertência para nós que vivemos no fim. Vivemos, olha só, olha o verbo viver. Vivemos, o verbo é presente, vivemos no fim dos tempos. Ou seja, Paulo, presta atenção aqui, irmão, Paulo e a igreja do primeiro século, do ano 50 a 55, aos irmãos contemporâneos de Paulo lá em Corinto, Paulo diz que eles estavam vivendo já no fim dos tempos. Agora, para os religiosos, Testemunhas de Jeová, Adventismo do sétimo dia e a religião evangélica, eles dizem que esse fim dos tempos é um fim que nunca acaba. Começou com Paulo e só vai terminar, só Deus lá sabe quando. Isso não procede das Escrituras. O final do tempo que eles estavam vivendo foi o período dos últimos dias de um aion, de uma era que nós vamos ver aqui agora. Agora nós vamos comprovar com o que Jesus falou e outros textos no Novo Testamento, de que este fim aqui teve um final, de que esses tempos aqui, né, chegou no fim. E você vai perceber comigo isso aqui. Então, os discípulos, Paulo e
a igreja contemporânea de Paulo, de Pedro e de João, né, estavam vivendo os últimos dias de um aion. Bom, o que é um aion? A gente vai ver isso aqui. Segundo Coríntios, veja como é verdade que este fim aqui estava terminando para eles, Segundo Coríntios, aí a gente vem lá para 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, que diz: o antigo sistema, a lei, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte, embora tivesse começado com tamanha glória, que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo, ok? Então, o antigo sistema. Paulo chama a lei, o sistema de lei de antigo já. Paulo já considerava no ano 50, 55, a lei como sendo antiga, vencida por um novo sistema chamado graça. Tem mais. Começamos agora. Então, versículo de número 11 diz: portanto, se o antigo sistema, lei de Moisés, que foi substituído, olha só, está vendo aí? O antigo sistema de lei foi substituído. Era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo sistema da graça, que permanece para sempre, não tem fim. Então essa história também de alguns irmãos da escatologia consumada, dizer que a graça um dia vai acabar, vamos parar com isso também, né? Vamos deixar de falar besteira. Paulo escrevendo à igreja de Corinto, nós fomos salvos pela graça de Cristo Jesus, através, né, da graça que ainda está viva na letra, no evangelho eterno de Cristo Jesus. Então Paulo diz aqui, portanto, se o antigo sistema de lei, ele está falando da lei aqui, que foi substituído, era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo, a graça de Cristo, que permanece para sempre. Tem mais? Versículo 13. Não somos como Moisés, que cobria o rosto com um véu, para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo. Ou seja, o sistema de lei mosaico, né, a antiga aliança, esse sistema de lei aqui, não somos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, para que os israelitas não vissem a sua glória, embora que já estivesse o sistema de lei desvanecendo. Agora você liga este versículo, desvanecendo, acabando, terminando, findando. Agora você veja, estava desvanecendo. Será que não parou, não teve um período de tempo, um final de tempo aqui? Se Paulo já no ano 55, Paulo disse que estava desvanecendo, estava terminando, estava acabando? Ou ainda continua nos dias de hoje o sistema de lei para os evangélicos, a religião evangélica, a testemunha de Jeová e o adventismo do sétimo dia? Sim, esse sistema não terminou não, porque eles praticam a ceia, eles praticam o batismo com água, eles praticam o jejum, eles praticam voto, eles praticam apresentação de criança no templo, eles praticam diversas obras da lei de Moisés. Sim ou não? Sim, eu fui de lá, passei 28 anos, eu sei o que é isso. O que eu estou falando com propriedade. Eu estou falando daquilo que eu vivenciei dentro de uma religião evangélica. Durante 28 anos eu estava preso ao sistema de Moisés, que eles não largaram, não terminou para ele, continua até os dias de hoje, né? Lá dentro, enxetado dentro dos templos, né, dos púlpitos, ainda se fala sobre as obras da lei dentro da religião evangélica. Sim ou não? Sim. Então estava se desvanecendo. A cabeça de Paulo estava para o ano 70, quando tudo isso aqui se concluiu. Aí você volta lá, né,
para 1 Coríntios, veja como vai bater agora, né? 1 Coríntios, capítulo de número 10 e o versículo 11, capítulo 1 Coríntios, perdão, aqui, 1 Coríntios 10 e 11. Olha o que é que Paulo diz. Estas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós, Paulo e a igreja do tempo dele, que vivemos no fim dos tempos, certo? Fim dos tempos, fim dos dias. Estavam nos últimos dias, eles estavam nos últimos dias, estavam vivendo no fim daquele período mosaico, daquele aion. Agora, então, o que é esse fim? O que significa este fim dos tempos? Biblicamente falando, vamos tirar todas as dúvidas, não vamos deixar nada, né, que venha dar o ar. Ah, pastor, eu não entendi. Irmão Van, eu não entendi bem o que é os últimos tempos. Alguns dizem que esses últimos tempos nunca acabam, nunca chegam, os últimos dias. Um aion, o que é um aion? O que era a era dos judeus? Vamos ver isto agora aqui? Vamos lá? Então, últimos dias daquela era, últimos dias daquele aion, últimos dias daquela dispensação. Agora, leia comigo isso aqui. Mateus, olha agora onde a gente vai chegar. Mateus, então eles estavam nos últimos dias daquele aion, daquela era. Mateus 13, versículo 39. 13 e 39. Presta bem atenção aqui agora nesses versículos que eu vou citar. Mateus 13 e 39. E o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os que fazem a colheita são os anjos. A colheita é o quê? O fim dos tempos. O que é que significa isto aqui, fim dos tempos? Fim dos tempos. Paulo disse que a igreja já estava no fim dos tempos. Jesus profetizou no ano 30 que a colheita seria o fim dos tempos. Versículo 40 agora. 40. Presta bem atenção aqui. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. A religião evangélica, a testemunha de Jeová e o adventismo do sétimo dia enche o peito e diz, olha aí, estamos no fim dos tempos, estamos no fim dos dias. Irmão, você estudou tanto para omitir esta verdade? Doutor ou doutores, vocês estudaram tanto numa faculdade teológica, passaram anos e anos estudando numa faculdade teológica para não falar a verdade, fim dos tempos. É preciso nós, né, que não ganhamos, não roubamos os dízimos das ovelhas, porque em que vós me roubais? Jeová dizendo aos judeus, a Israel. E hoje, né, Deus diz a mesma coisa. Quem está roubando vocês? Dizendo a igreja diz os pastores que estão pedindo dinheiro, que nunca dízimo, nunca foi dinheiro, mas vai ser um tema abençoado que eu vou trazer para você. Então volta para cá, se liga aqui. Então, da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. No fim dos tempos. Agora, versículo 49. Então, a religião, os religiosos, os doutores religiosos, dizem que esse fim aqui ainda vai chegar. Não chegou ainda. Será que não? Você vai ter uma grande surpresa. Versículo 40. 40 diz... 40 agora, eu falei o 40, 29, 39, 49, que diz: assim será no fim dos tempos, os anjos virão, separarão os perversos dos justos. Eles dizem que isto aqui já é no arrebatamento, quando os anjos, né, virão e vão separar, né, vai arrebatar a igreja. Dizem que até fala disso aqui que é o arrebatamento. Mas
Se isso aqui é referente ao arrebatamento, né, então isso já aconteceu, este arrebatamento. Você vai ver aqui, né, na sua Bíblia diz que isso aqui já aconteceu. Veja agora, Romanos 10, 14, tudo fala de fim, de final. Quando fala desse fim aqui, ó, Romanos 10, versículo 4, que diz: pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo que nele crê é declarado justo. Então, em outra versão, ele diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, ok? Então, perceba que o fim, Jesus já tinha dado fim à lei. E todas as coisas estavam se cumprindo no final, aqui ó, no final desta era, deste aion. Vamos ver aqui também Hebreus, capítulo 7 de Romanos, estamos em Romanos, capítulo 7, versículo 6, que diz: agora, porém, fomos libertos da lei, Paulo escrevendo aos romanos, do primeiro século, o ano 60, 62, e ele diz: fomos libertos da lei, pois morremos para ela, e já não estamos presos a seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga da lei. Olha só, Paulo chama a lei de antiga, obedecendo a letra da lei. Já não se adora mais, já não se serve a Deus por meio de batismo, por meio da ceia, por meio do jejum, por meio da apresentação de criança no templo, por meio da guarda do sábado, por meio de voto, por meio de dízimo. Não se serve mais a Deus por meio da letra da lei, mas da maneira nova. Em Cristo Jesus, a nova criatura não pratica mais a letra da lei, certo? Vivendo no Espírito. Tá claro ou precisa desenhar, doutor? Beleza? Bom, e isto tudo, olha só, se a lei para Paulo já tinha chegado no fim, então Paulo estava apresentando o quê? Uma nova maneira de viver. Uma nova maneira de viver no Espírito. Tem nada a ver mais com batismo com água, com dízimo, né? Quem pede dízimo é ladrão, está assaltando a ovelha. Pede dinheiro, dízimo nunca foi dinheiro. Agora, Hebreus capítulo 9, olha só o que diz Hebreus, capítulo 9, versículo de número 26. 26 diz: se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes, desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, agora, ano 62, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado diante da sua própria morte em sacrifício. Então Paulo diz, mas agora para Paulo era o fim dos tempos. Mas os pastores religiosos, doutores de anéis, não aceitam esse agora de Paulo, não. Eu tenho um vídeo dizendo assim: a religião evangélica não aceita as cartas de Paulo. Paulo diz que o que era da lei, os sacrifícios, as cerimônias de batismo, de ceia, de jejum, de outras e outras séries que a religião pratica, Paulo diz que acabou pelo sacrifício de Cristo. Mas a religião evangélica pega tudo isso aqui de Paulo e: Paulo, tu estava louco. Paulo, tu endoidou. Paulo, nós não aceitamos, eles, os evangélicos, nós não aceitamos as cartas de Paulo. É ou não é? É verdade ou não é? Precisa também desenhar isto aqui para que os doutores da lei reconheçam o que está escrito. Então, apareceu uma vez por todas, e quando? No fim dos tempos. Aí você volta lá para 1 Coríntios e vai entender isso aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 11. Olha só, para quem Paulo escreve:
essas coisas que aconteceram a eles, você sabe o contexto, nos serve como exemplo. Foram escritas como advertência para nós, Paulo e os irmãos contemporâneos deles, que vivemos, Paulo e os irmãos contemporâneos, nós vivemos no fim dos tempos. Ou seja, quem viveu o fim dos tempos até o ano 70 foi Paulo, Pedro, João, Tiago e os irmãos contemporâneos deles. É difícil, doutor, o senhor entender isto aqui? É difícil. É difícil. Muito bem, vamos lá. Um detalhe aqui importantíssimo, né? Paulo, quando escreveu aqui, ele estava no ano 55, 57 do primeiro século. Olha só, 55, 57 do primeiro século. Quando ele escreve a Hebreus, ele estava no ano 60, 62 do primeiro século. Agora, um detalhe muito importante eu vou passar para você. A segunda vinda de Jesus, preste bem atenção aqui nesse detalhe. A segunda vinda de Jesus traria para Israel duas coisas que os judeus jamais desejariam. A segunda vinda de Jesus, o Filho do Homem, que ocorreu em 70, né? Traria, estou dizendo aqui porque eu estou dizendo no ano, quando Jesus disse que não passaria esta geração, no ano 30, então a segunda vinda de Jesus traria para os judeus, ou trouxe para os judeus, vamos usar o verbo no passado, a segunda vinda de Jesus, do Filho do Homem, trouxe para os judeus duas coisas que eles, na época deles, né, não desejariam jamais. A primeira, a segunda vinda do Filho do Homem, de Jesus em 70, trouxe a destruição do Estado judaico, ou seja, o templo e a cidade de Israel caíram por terra. Repito, a segunda vinda do Filho do Homem, de Jesus em 70, trouxe para Israel a destruição do Estado judaico. O templo e a cidade de Israel foram completamente destruídas. Outra coisa, e o fim da dispensação judaica, o fim daquela era, ou o fim do mundo, certo? Então, quando Jesus disse isso aqui, ó, Mateus capítulo 24, versículo de número 3, versículo 3, quando Jesus disse aqui, ó, mais tarde Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos quando isso tudo vai acontecer, que sinal indicará da tua volta e do fim dos tempos, ok? Fim dos tempos ou fim do mundo. Agora, deixa eu colocar aqui algumas versões rapidamente para a gente ter uma ideia. Aqui, nesse finalzinho aqui, ó, na Fiel, diz fim do mundo. Fim do mundo. King James atualizada diz fim dos tempos. Fim dos tempos. Nova versão internacional, aqui, ó, fim dos tempos. Fim dos tempos. Só na Fiel acho que traz a fim do mundo. E essa, né, é transformadora, versão transformadora, fim dos tempos. Então, Jesus estava dizendo que na volta dele em 70, ano 30, final daquela geração, 40 anos, que eram anos proféticos, né? Em 70, ele, na volta dele, iria acontecer duas coisas que os judeus não desejariam jamais: a destruição do templo judaico, o templo e a cidade, o fim da dispensação, disso aqui, ó, o fim da dispensação judaica, o fim da era, ou o fim do mundo. Ou seja, o sinal da tua vinda e da consumação do século ou do fim do mundo. Então, agora nós vamos entrar ou adentrar neste assunto aqui agora, muito importante. Eles estavam vivendo, né, Paulo aqui
Vamos voltar aqui para 1 Coríntios 10, 11, né? Aqui, ó. Eles estavam vivendo o fim dos tempos, o fim do mundo. O fim, ano 55, aqui, ó. Ano 55. Eles estavam vivendo 55 a 57, né? Daqui a mais uns 15 anos, o mundo acabaria para os judeus. Então eles estavam vivendo o fim daquele tempo, o fim daquele aion. Beleza? Agora presta bem atenção aqui. Qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Então, quando a gente vem para Mateus 24, versículo de número 3, e o fim dos tempos, né? Ou fim do mundo. Mateus 24, 23, Mateus escreve aqui, Sintileias tu aionos. Então, esta palavra aqui, fim dos tempos, aqui ó, fim, Sintileias, tu aionos, tempos, aionos. E o que significa, irmão Van, esta palavra que tantos pastores escondem, não tem coragem de expor, que os religiosos, né, sabem disso e não escrevem no livrinho, e nem ensinam nas escolinhas dominicais, nem são ensinadas esse aion, né, no salão do reino, e nem nos templos sabatinais. Não, isso aqui não pode ser ensinado, porque quando você aprende o que foi um aion, aí você diz, mas rapaz, como eu fui enganado, como eu fui tolo de dar dinheiro a pastor. Preste atenção aqui, aionos, ou seja, Sintileias, tu aionos, fim do mundo, fim, né, dessa dispensação. Então, Mateus, para fim aqui, para fim, irmãos, para fim. Mateus usou um substantivo feminino, aqui grego, sintileia, fim, término, completação deste tempo aqui, deste aion, deste período, desta era, certo? Ou consumação, conclusão, chegou a conclusão, chegou o fim, chegou o término. Eles estavam vivendo os últimos dias deste aion, desta era. Não é difícil entender, não. É só você prestar atenção para não ser enganado, enrolado, né? Chega na escolinha dominical, irmão, estamos nos últimos dias. Porventura o senhor está no ano 30? Quando o pastor no púlpito, o senhor pergunta, quando ele diz assim, aleluia, a graça e a paz, irmãos, estamos nos últimos dias, estamos vivendo o fim dos tempos, está vendo aí? Guerra sobre guerra, está vendo aí? Pai contra filho, está vendo aí? Irmão contra irmão, está vendo aí? Os templos sendo escassos, os irmãos não querem vir mais, graças a Deus que estão reconhecendo a verdade, estão aceitando a verdade, que isto aqui foi apenas um período, um aion, uma era que estava no fim, já estava nos últimos dias do ano 30, quando Paulo escreve lá a 1 Coríntios, Paulo estava no ano 55, 56, e eles estavam no fim deste aion no grego, que traduzido é tempos ou eras. Então, Mateus usa aqui, né, aqui para fim, Mateus usou, né, esse substantivo sintileias para dizer que chegou o fim, o término completou, chegou à conclusão, chegou à consumação, o fim de uma dispensação. Aion foi uma dispensação, ou uma era, ou um período judaico. Quando você diz assim, estamos nos últimos dias, que você se inclui aqui, você está sendo um judeu no ano 30, no ano 50, no ano 60, no ano 68. Você está voltando antes de 70 para dizer que você está vivendo os últimos dias. Como é que você, pastor, que conhece isso aqui, abre a sua boca e diz que está nos últimos dias? Ou você desconhece totalmente o que é isso, mas você é professor de grego. Você sabe o que é isso. Você não pode negar esta palavra aqui, fim dos tempos.
Você não pode pregar que nós estamos no fim dos tempos, porque você está levando toda a igreja para o ano antes de 70, que foi o fim desta era, o fim deste aion, ou o fim desta dispensação, que foi um período de tempo que foi concluído no ano 70, certo? Então, Mateus, então tudo este aion era exatamente isto aqui, ó. Mateus, olha o fim que estava chegando, 13, versículo 39, aqui, ó. Aqui é um aion, aqui é um período de tempo que estava chegando no fim. Eles estavam vivenciando isso, aqui, ó. O inimigo que eu plantou no joio é o trigo e o diabo. A colheita é o fim dos tempos. O fim de um período, o fim de uma era, o fim de um aion no grego, o fim, os últimos dias. Foi um período de tempo que foi concluído em 70. É por isso que eu acredito, eu tenho convicção, eu tenho absoluta certeza que quando Jesus falou isso aqui, ó, Mateus 24, versículo 34, Jesus não mentiu e nem estava se referindo para o futuro, o nosso, para o século 21. Jesus estava se referindo ao próprio século I, no ano 70. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas estas coisas aconteçam. Princípio de dias, o fim daquele aion, a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem no final daquele aion. No final disso aqui, ó, Mateus 13, versículo de número 39. Aqui, ó, é simples, meu amor. Não tem arrudeio, né? Não tem enrolation, não tem acrescentalologia, não adianta acrescentar nem diminuir, não. O inimigo que o semeou, o joio, o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim de um aion. Foi no fim daquela era, no fim daquele período, no fim daqueles dias, dos dias dos judeus. É o fim de uma era judaica. Todo crente, todo cristão que descobre isto aqui, ele não permanece na religião evangélica, testemunha de Jeová, adventista, ou seja, ela qual for. Ele não permanece chamando o templo de igreja. Ele não mais, se ele não foi batizado com água, aí é que ele não quer ser mesmo, porque ele é batizado com o Espírito Santo, que o batismo com o Espírito Santo é que prepara o homem, é que muda, é que faz a metanoia, é que muda a história da pessoa, é que abençoa a pessoa, o batismo com o Espírito Santo é que diz que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos, já nascemos salvos, redimidos, eleitos, predestinados, aperfeiçoado, o Espírito e uma série de bênçãos quando você é batizado com o Espírito Santo. Mas quando você é batizado nas águas, você vai viver o quê? A antiga aliança, a lei de Moisés. Aí você, ó, vai ser, ó, escrava de um sistema religioso. Beleza? Deixa eu ver o tempo aqui. Então, isto aqui sim, ó, o fim dos tempos, o fim de uma era que estava terminando no ano. Aquilo que Paulo disse, vamos chegar lá. Versículo 39, agora, versículo 40, ele diz aqui, ó, da mesma forma que o joio é cerrado e queimado no fogo, assim será no fim daquela geração. Certo? No fim daquela geração. Mas quando eu pego isso, eu estou lendo isso, atualizo nos dias de hoje no púlpito, né? No púlpito, olha irmão, da mesma forma que o joio é cerrado, oh glória, irmão, oh glória, e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. Eu estou pregando isso aqui, irmão, e atualizando um texto que já aconteceu essa era aqui, isso aqui já terminou, foi concluído em 70. Você vai ver isto, foi concluído em 70. Então, aí você chega para cá e diz, versículo 49, ó, 49, assim será no fim dos tempos, assim será no fim da geração dos judeus.
assim será no fim da era dos judeus, assim será no fim, no período, né, da lei que estava terminando, na lei dos judeus, que estava findando ali nos dias de Jesus, de Pedro, de Paulo, de João, e acabou em 70. Agora, Mateus 24, olha só, Mateus capítulo 24, versículo de número 3, o que é que Jesus diz? Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, seus discípulos vieram até ele e, em particular, perguntaram: diga-nos quando isso tudo vai acontecer, que sinal indicará da tua volta e o fim da era dos judeus, e o nosso fim, e quando vai terminar a nossa era, quando vai terminar, quando vai ser concluído, né, o nosso período de tempo, quando vai concluir os últimos dias. Eles sabiam disso. Por isso que ele disse: quando vai ser o fim, Jesus? Aí Jesus disse: em 70, não vai passar a geração, tudo vai ser concluído. É difícil, doutor, entender isso? Muito difícil, irmão Vá. Muito difícil, irmão Vá. Tem mais. Aí você vem para Romanos, né? Romanos 7,6, aquele texto que a gente leu. Romanos capítulo 7, versículo de número 6, diz... Romanos 7, versículo 6. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para a lei e já não estamos presos no seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga. Paulo já chamava a lei de antigo, obedecendo a letra da lei. Acabou-se. Mas da maneira nova. Porque o fim já estava chegando para Paulo. Vivendo no Espírito. Tem mais aqui, mais um, para a gente concluir aqui. Hebreus, vamos lá para Hebreus. Hebreus 9. Veja como eles sabiam disso. 26. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes, desde o princípio do mundo, mas agora, no fim dos tempos, apareceu uma vez por toda para remover o pecado mediante sua própria... Eu não quero nem falar que os pastores de Anéis, né, os pastores, nem falar que eles desconhecem isso aqui. Eles não aceitam que Jesus removeu o pecado. Não, quem tem pecado na ceia, quem tem pecado... Jesus removeu, meu amigo. Jesus removeu. Então, no fim daquela era, no fim daquele aion, no fim daquele período, para os judeus, ano 62, faltava 8 anos para isso aqui terminar, ó. A era dos judeus, a lei, findada uma vez por toda. Aí, por fim, a gente vem lá para 1 Coríntios, vá anotando aí, igreja, presta atenção, igreja. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 11. Olha só. Estas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós, do primeiro século do ano 56, que vivemos nos últimos dias. Nós, Paulo e os irmãos de Coríntios, que vivemos nos últimos dias. E outra coisa, pastor, não engane as ovelhas dizendo que os últimos dias deles continuou até os dias de hoje. Não faça isso. Aliás, não façam isso. Isto aqui foi o período dos judeus que foi concluído, terminado, consumado em 70. Façam, pelo menos assumam o que o texto diz. Pelo menos assumam, né? Então, vamos no próximo estudo, no próximo vídeo, vou falar mais detalhadamente o que é que significa isto aqui, ó. Centileias, tu aionos. Esse aionos nós vamos triturar ele melhor, esmiuçá-lo e compreendê-lo segundo o entendimento de Paulo, de Pedro, de João, de Jesus, dos judeus, ok? O que é que esse texto diz realmente no grego aionos, ou aion? Amém? Deus te abençoe grandemente. Fica comigo, se inscreva no canal, compartilha com força, viu? Tem pessoas que estão precisando ser libertas, manda. Agora, daqui para frente, o estudo agora vai ficar cada vez mais tremendo, esclarecedor. E nós vamos nos libertando cada vez mais desse lixo religioso, ok?
Se inscreva no canal. Aperta aí, ó. Assim que começar, aperta aí. Vai se viciando no que é bom. Aperta aí o like, né? Se inscreva e compartilha. A escatologia bíblica é consumada. Amém? Jesus veio. Jesus, o Filho de Maria, o Deus encarnado, ele voltou aqui, ó, no final, Sintileias, Aionos, no final deste tempo, no ano 70. Isto aqui foi concluído no ano 70. Doutor. Paz de Cristo a todos do canal e a você que está me vendo pela primeira vez. Se inscreva. Dá uma força ao teu irmão, um paraibano, para a glória de Deus. Paz de Cristo.